Bom, para começar, eu queria perguntar para o Sérgio, tenho uma dúvida, quais são os principais tópicos ou áreas da geografia que os estudantes podem esperar para encontrar nessa prova do Enem? Muito bem. Os principais tópicos, né, que são os mais explorados, assim, que colocam mais questões, nesta ordem que eu procurei bastante lá nas outras provas, nessa ordem, nós temos os problemas ambientais, né, hoje bastante em voga, problemas ambientais. Depois nós temos questões sociais, questões da população, tá certo? Questões sociais e bastante exploradas, principalmente o que acontece dentro do Brasil. Questão de pobreza, riqueza, né, questões, por exemplo, de posse de terra, dono da terra, né, se é herdado, se não é herdado, se é justo, se não é justo, divisão dessa terra, né, então isso aí são questões sociais aqui no Brasil. Depois, nós temos questões físicas, né, por exemplo, falando sobre solos, aqui, tipos de solo, poluição, e quando a gente fala muito sobre solo, nós temos essa questão aí que é importante, é o seguinte, nós temos diversos tipos de solo no Brasil, e quando a gente fala sobre os mais férteis e menos férteis, aí entra a questão da economia, já entra a questão de agronegócio, esse tipo de coisa. Depois, clima e vegetação, também mais voltado para o Brasil. Tá? Então, a relação de clima e vegetação é importante e às vezes aparece um mapa lá e o aluno tem que prestar atenção nisso porque são quase iguais, clima e vegetação. Né? Então, dependendo do clima, né, você vai ter um tipo de vegetação. Então, a separação de vegetação e de clima é praticamente a mesma, certo? Depois, questão de urbanização, né? O nosso país era um país rural, agora é um país urbanizado, né? A população se mudou do campo para a cidade. E quais foram os motivos da população se mudar do campo para a cidade? Né? E qual época que foi? Né? Eu posso adiantar para vocês aqui que os gráficos da população, metade no campo e a metade na cidade, né? Esses gráficos se encontram em 1964. Né? Nós tínhamos a metade. Agora não, muito mais população nas cidades. Tá? Questão de urbanização é importante. E depois nós temos uma questão importante, né, que é explorada às vezes dentro do Brasil ou fora, que são as migrações, né, o movimento da população pelo mundo, né, movimentos populacionais dentro do Brasil, né, historicamente como é que eles aconteceram, e aí o movimento da população ao redor do mundo, tá? Ao redor do mundo. Qual a importância desse movimento? Né, a xenofobia, né, o ódio ao estrangeiro. As pessoas se mudam de um país para o outro, às vezes elas são mal vistas e às vezes são mal vistos também os seus costumes, né? O ódio, não só as pessoas, mas também os costumes daquelas pessoas. Né? Então são questões importantes que a geografia vai buscar essas respostas e passar para os alunos e passar para a administração pública aí para administrar melhor o país, entendeu? O país e o mundo.